dando início a mais um Entre Nós Cast da nossa série Posicionadas e decidimos abrir uma edição especial para o autocuidado no Outubro Rosa. Então, estão compondo essa mesa aqui junto comigo Janaína Leon, médica ultrassonografista, Alessandra Sabrina, que responde pelos dois nomes da nossa equipe do Entre Nós, também médica, e Fabi, nossa amada irmã querida, que está passando por um processo de tratamento de câncer. Então, a gente vai abrir essa temática e bater esse papo gostoso a respeito do Outubro Rosa, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. E vamos começar esse papo. Fabi, diante da perspectiva cristã, a gente entende que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E diante dessa premissa, a gente acredita que precisa zelar por ele, né? Então, essa questão do autocuidado, do autoexame, da prevenção mesmo. Então, fala um pouco como é que você descobriu o seu diagnóstico, se foi aí nesse acompanhamento de rotina, se foi pelo autoexame. Conta pra gente como é que veio a descoberta do seu câncer. Olá, meninas. Quero agradecer pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse tema, principalmente para mostrar Jesus nesse processo, né? Amém. E é bem interessante porque o diagnóstico veio no contexto pandêmico, né? O que causa mais medo e apreensão. E é muito boa essa pergunta, Carol, porque eu fui questionada muitas vezes, né, sobre esse cuidado. Ah, mas você não se cuidava, não estava fazendo os exames em dia e tal. E quando eu me vi nessa situação, eu lembro que estava muito cansada, extremamente cansada, e eu só atribuía a rotina, trabalhar em casa, filho, tudo junto e misturado, né? Então, o cansaço excessivo, aquela irritabilidade, diante desse contexto, meio que desviou a minha atenção. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito assim, eu não sou muito noiada com as coisas. Então, assim, apareceu alguma coisa, eu não sou de ficar naquela coisa, deve ser alguma coisa, eu não fico muito nisso, não. E o tempo foi se passando, eu estava me sentindo muito cansada mesmo, e o sinal foi o crescimento da mama. Uhum. E eu lembro que quando eu fui verificar os meus exames, eu tinha uma recomendação para repeti-los após 12 meses. E foi na vigência dos 12 meses que eu senti a mama aumentada de fato. E foi tomando banho, quando eu dei uma espremidinha assim, que eu de fato olhei para o meu corpo, que percebi, não, realmente tem alguma coisa errada. Aí eu chamei meu marido, corre aqui, tem alguma coisa acontecendo. Aí minha filha veio, olhou assim e fez, mamãe, está saindo leite do seu peito, você vai ter um bebê. Antes fosse, né? Mas foi um alerta. Uhum. E a partir dali eu prontamente consegui fazer meu exame, né? Eu lembro que na época foi bem difícil porque as vagas eram muito concorridas nas clínicas, porque tinha limitação devido à pandemia. E aí eu consegui fazer, isso foi dia 18 de outubro, só me datas. Foi 18 de outubro esse banho, e eu lembro que eu consegui fazer o exame no dia 4 de novembro, então assim, foi bem distante. E foi a partir daí que eu comecei a notar essa diferença, e era bem gritante, né? Interessante essa busca por culpados, né? As pessoas perguntam logo se estava atrasado, se eu não fazia os exames, e a gente tem essa necessidade de achar culpado para as nossas questões. E eu acredito que diante de um diagnóstico de câncer, existe uma pergunta um tanto interessante. Onde está Deus nesse diagnóstico, né? Onde está Deus quando eu recebo uma notícia tão difícil como essa? E agora? Então, como foi esse processo para você? Assim, onde está Deus no seu câncer? Na verdade, Deus já estava lá antes do câncer chegar, né? Muito Amém. massa essa pergunta também. E recentemente meu filho até fez uma pergunta bem interessante em relação a isso. Ele perguntou, mamãe, onde está a paz? Porque eu não sinto essa paz. Eu fui conversar com ele o que é a paz. Então, você identificar onde está Deus no processo desse é identificar onde é que você pode sentir paz. E eu lembro que não é coincidência, Deus já estava me preparando para esse momento. Então, foi o momento que eu mais estudei a Bíblia, que eu mais vivi intensamente essa vida devocional. Foi o período que eu me desprendi dos meus cabelos, comecei a fazer transição capilar. Então, todos os detalhes possíveis e inimagináveis ele estava tomando conta ali naquele momento. E eu lembro que quando eu soube de fato do diagnóstico, já tinha passado alguns meses, eu fiz no dia 4 de outubro, no dia 6 eu já estava na minha médica, e eu acho que uns 10 dias depois eu já estava começando a buscar fazer exames para confirmar o diagnóstico, porque o que intriga muito é esse silêncio.
E Deus, ele estava nesses silêncios. Eu acho interessante que quando eu fiz a minha ultrassom da mama, a médica falou assim, perguntou para mim, quando eu cheguei, oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem. Eu disse, eu vou saber se está tudo bem aqui agora. Ela fez, aqui a gente só dá notícia boa. E aconteceu que ela não deu minha notícia. E eu sou muito observadora. E ela demorou bastante tempo, e eu dormia e acordava, poxa, demorando tanto. E ela fez, não, porque a gente tem que passar 5 vezes e tal, não sei o quê. Eu, tá bom, tá certo. Foi um silêncio muito grande. E eu não peguei, eu saí de lá com o exame no mesmo dia, mas eu não fui procurar no Google nem nada. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu prefiro ver primeiro o médico e depois eu vou pesquisar no Google para ver o que bate e o que eu preciso saber mais. E passou uns 10 dias e fui levar na minha médica. E nem ela me falou na hora, ela só fez, preciso que você vá para uma mastologista. E ela também não falou. Na verdade, eles não podem afirmar, né, Jana, que o seu diagnóstico. E foi muito silêncio. Quando eu fiz a primeira triagem, eu perguntei para as médicas, eu tô com o marido bem ansioso lá fora, o que é que eu digo para ele? Aí eles falaram assim, que tenha paciência. A gente não pode dizer que sim nem que não, é uma suspeição. Aí eu, tá bom, tá certo. Então Deus, ele estava nesses silêncios para mim. Então foi num desses silêncios que ele falou para mim assim, Fabiana, você tá com câncer. E você vai passar por isso. Você vai perder seus cabelos. Mas você vai continuar linda do jeito que você é, do jeito que eu te criei. E esses momentos foram muito marcantes. Então, quando as pessoas ficavam em silêncio, eu fazia assim, Deus, e aí? O que é que o Senhor diz desse silêncio? E ele sempre falava comigo, sabe? E é super possível você olhar para uma situação dessa e sentir que ele tá. Porque ele fala e ele, assim, é uma coisa sobrenatural. E palavras que marcaram as minhas devocionais, meus estudos, vieram nesse momento. Então eu tive só um dia de desespero, que são aqueles 95% que tem, né, Jana? Assim, foi quando eu entrei mesmo, assim, eu passei 15 dias para pegar o meu exame e ir pro Google. Tipo, já tava tudo rolando, já tinha feito os exames. Agora eu vou parar, agora que eu tô com tempo, vê como eu sou. Eu vou parar e vou ver o que é isso aqui. Aí comecei a estudar, fiquei a manhã toda estudando, assistindo vídeos e tal, não sei o quê, selecionando o que era fonte segura e não, ou não. Aí eu entendi o que é BIHADS. Aí quando eu entendi o que era danado do BIHADS, então a partir disso daí eu vou saber o que é. Aí quando eu pego o meu exame, BIHADS 5, aí tem lá no Google, né? 95% de chances de ser câncer. Aí você fica desesperada, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Mas você esquece que tem os 95% de chance de tratamento e cura. E eu lembro que foram aqueles minutos de desespero. E eu lembro que eu chorei muito. Não falei pro meu marido nesse dia. Mas eu senti Deus nesse processo, sabe? E depois que eu entendi, tem 95% de chance de cura e eu vou correr atrás da cura. E ele é o Deus da cura, então tô no lugar certo. Amém. Amém, mana. Bem, gente... Fabi estava falando isso do diagnóstico e me veio à mente várias vezes, né? Que, de fato, a gente olha, a gente vê uma situação, a gente tem aqueles 99,9% de certeza, mas como médico você não pode dar ao paciente um diagnóstico sem a confirmação, né? E aí, às vezes, você sabe, o paciente pergunta assim, e você diz, olha, tem uma chance de ser, mas não posso dizer que é. Mas eu imagino a sua angústia e, por outro lado, admiro muito que nesse momento de silêncio você tenha conseguido escutar o Senhor, porque de fato é impressionante, né? Nas nossas conversas tu trouxe as fases, né? Eu achei muito legal, se tu puder construir aqui. O câncer vem para várias pessoas em fases diferentes. E assim... Vai ter pessoas que vão estar em estágios da vida de forma distintas. Isso. Então, qual foi a fase que ele chegou para você assim? Isso, exatamente. É bem interessante pensar, porque se eu tivesse recebido esse diagnóstico um ano antes, eu certamente seria uma outra pessoa. Eu não estaria tão preparada para isso, né? Na verdade, a gente não está preparada para esse tipo de notícia. Mas o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa. Ele instrumentaliza a gente, Ele traz ferramentas, Ele traz experiências prévias que prepara a gente para isso. E tem gente que pode receber esse diagnóstico ainda não sendo uma mulher cristã. Umas que estão no início da fé e, poxa, acabei de me converter e já vem a prova.
E eu já venho numa fase mais madura no sentido de, não de ser melhor em relação às pessoas, mas em nível de intimidade com o Senhor, de conhecer e ter essa confiança, né? E eu vejo muito, eu sou assim, eu sempre sou uma pessoa de olhar o lado bom das coisas. E eu sei que Deus, ele está nesse lado bom, porque ele é bom, ele é a bondade em pessoa. E eu sempre procurei saber o que é que eu aprendo disso. E até que eu estava conversando, né, Carol? Não, eu perguntei, Senhor, mas por que eu sou tão obediente? Eu não precisava disso. Eu disse assim, eu não precisava. Eu não perguntei por que eu. Mas eu falei, poxa, a gente teve uma conversa, né? Não precisava ser tão obediente. Eu sempre fui uma filha obediente. Minha mãe tem vários testemunhos de obediência, meus chefes, meus professores. Não precisava disso. Aí ele falou assim pra mim, ele fez, Fabiana, não é sobre você ser obediente ou não. É sobre você ensinar as outras pessoas. E agora, mais do que nunca, eu preciso que você seja obediente. Você já está curada, mas passe pelo processo. Não vai ser fácil, mas eu sei que você vai aguentar e eu confio essa missão na sua mão. Então, assim, quando você olha por esse lado, entende que é um privilégio, porque é isso, né? Então, o crente, a vida da mulher bíblica, né, da mulher cristã, vem na contramão do mundo. Como assim, Fábio, você está louco com o privilégio de ter câncer? É um privilégio. Porque o Senhor, ele está nesses momentos de dores. Claro. E quando eu tô lá na minha quimioterapia, que eu recebo as minhas agulhadas, eu não tenho como não me lembrar de Jesus. E quando tá nos momentos mais difíceis de choque, de medicação, eu literalmente fico Jesus, 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 até me restabelecer, assim, sabe? É uma experiência muito profunda de dor. Então, ele recebeu essa dor ali naquele momento, quando ele morreu por nós. Meu Deus, pela humanidade inteira, eu só tô sentindo a minha. A minha, e preciso dar conta. Imagina ele que recebeu da humanidade toda. Então, assim, é um lugar, de fato, especial. É como o Jó fala, né? Antes de te conhecer, eu ouvi falar. Mas agora eu conheço de contigo andar. É de ter fé em ti e saber que tu estás comigo. Né? Então, o câncer, ele me encontrou num nível de maturidade muito propício, mas ao mesmo tempo, incrivelmente, acelerou meu amadurecimento. Eu acho que uns 20 anos de evangelho, assim, de caminhada com Cristo, assim. Então, eu sinto que ele tinha pressa em me dar tudo isso, para me dar essa autoridade, justamente para fazer isso, né? Para reverberar. Ele olhou assim, ó, acho que ela consegue dar conta de passar essa mensagem para frente, vai ser ela. Lá em Fabi, você está passando. Isso. Lá em Filipenses 3 vai dizer sobre fazer parte das dores de Cristo também, né? É muito interessante que dentro do processo do cristianismo, muitas vezes a gente quer a glória, a gente quer o reino, Isso. a Jerusalém Celeste, Isso. mas a gente também precisa fazer parte do seu sofrimento, morte e ressurreição. Carol, enquanto o Fabi está relatando a história dela, e que história rica, né? E que inspiração você tem sido para nós. Eu estava aqui pensando em que lugar eu me vejo, muitas vezes, né? Então, eu me vejo, às vezes, fazendo um diagnóstico, não podendo fechar esse diagnóstico na hora, porque eu trabalho só com imagem, e o diagnóstico de câncer é fechado com a biópsia e o histopatológico. Mas eu me vejo diante de uma paciente ansiosa, temerosa, olhando para a sua face, porque você está olhando para a tela, mas ela está olhando para você e vendo as suas mudanças de fisionomia enquanto você vai se assustando com a imagem que vê. É verdade. E pensando, quando eu terminar o exame, como eu vou falar, o que eu vou falar, porque ela vai perguntar. Então, eu respeito a postura de cada um, de cada médico, a maneira de fazer, mas eu não costumo deixar minhas pacientes saírem sem nenhuma resposta. Eu gosto de dizer e ser sincera, eu achei um nódulo, a gente precisa investigar, é um nódulo suspeito. Quando ela pegar o laudo, ela vai para o Google e ela vai ver o BIRADS ali. Então, eu prefiro que seja eu passando para ela do que ela de frente para um computador sozinha. Então, Deus tem me dado a oportunidade de até orar com os pacientes na hora que eu digo isso, né? E, assim, é incrivelmente... É poderoso esse momento, assim. Não é só dizer, tá aqui. É dizer, tá aqui, mas tem um Deus que pode. É um cuidado que começa daí. Começa daí. O Eu acho que diagnóstico não está chegando sozinho. da paciente, ele começa na hora do exame. Ela vai angustiada pro exame, porque ela acha que tem algo diferente na mama dela. Ela vai com medo, ela tá com vontade de chorar, o familiar tá lá fora, e ela vai pegar um laudo. Então, eu não posso esconder dela o que eu encontrei. E o paciente ama que a gente seja sincero. Então, eu tenho tido muitas oportunidades. Deus tem me dado o privilégio de estar perto dessas mulheres.
e cada vez mais jovens. O que a gente tem que trazer aqui é, cada vez o câncer está chegando mais cedo, né? E uma das últimas pessoas foi uma amiga nossa também, em comum, No de mesmo 30 contexto. anos, Isso. e que caiu na minha mão, graças a Deus. Né? Então foi um momento muito precioso. Enquanto eu fazia, ela dizia, e aí? Eu disse, calma, vamos terminar. E ela já estava quase chorando. E quando terminou, eu disse, vamos orar. Porque eu creio num Deus que tudo pode. Então eu às vezes me vejo diante de um diagnóstico humanamente quase impossível, mas diante de um Deus muito maior que pode pegar isso daí, isso não é nada para ele. Né, Fabi? Então, isso, assim, sua história me leva a continuar fazendo como eu tenho feito. Porque eu acho que o médico não é só um agente de saúde. Ele pode ser um instrumento. Ele pode ser alguém que vai levar esperança para um paciente que vai sair dali desesperançado. Né? Na verdade, Amém, isso que é amém. ministério, né? A gente Isso. acredita que ministério é servir na igreja, ou na projeção, ou no louvor. Isso. É entender o dom que o Senhor te deu para E ser um usar. agente dele no reino, aonde ele te colocou Isso. para servir. Então, eu não tenho dúvida que o cuidado do Senhor começa a partir do seu olhar e da sua humanidade ali. Aproveita e fala pra gente. Eu acho que eu ia puxar um pouquinho, né, agora, interrompendo o Carol, mas eu acho que era a mesma coisa. Duas coisas aí. Uma que Fabi trouxe aí um sentimento de culpa das pessoas perguntarem, e o que é que você fez? Mas você não se cuidava, não estava fazendo os exames de rotina. E eu acho que parte da nossa função aqui, né, do nosso dever, é trazer isso que Jonas já tinha comentado, que Fabi tinha comentado, que primeiro ninguém tem culpa de desenvolver um câncer, né? O câncer é uma alteração genética, uma mutação genética, algo que sai fora do controle, seu corpo ali não consegue conter e vai se espalhando, então você não tem culpa, mulher nenhuma tem culpa, mas o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer é tentar, primeiro, diminuir os fatores de risco, né? E fazer um diagnóstico precoce. E aí, Jana, eu queria que a gente começasse um pouquinho sobre isso, sobre fatores de risco, sobre diagnóstico, que a gente pode informar essas mulheres É para... importantíssimo. A gente tem que ter uma consciência de que a gente não tem como evitar o câncer de mama. A gente tem como diminuir risco, certo? Então, se a gente conhecesse a causa de qualquer câncer, a gente está falando de todos aqui, por que uma célula sofre mutação? A gente tinha descoberto a cura do câncer e a prevenção, a vacina do câncer, né? Mas a gente não descobriu isso ainda. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir o risco dessa mulher ter? A gente, como mulher, a gente já carrega por si só 2 fatores imutáveis, que é ser mulher e ter uma história familiar de câncer. Esses 2 fatores, minha mãe teve câncer e minha avó teve câncer, que são pessoas de primeiro grau, minha mãe e minha irmã. Então, a gente tem isso daí já inerente. Você nasceu mulher e na sua família tem um caso de câncer imutável. Mas quais são os fatores que podem mudar? A gente pode ir. Alimentação, A é um alimentação fator de risco. saudável, a gente se alimenta Principalmente muito mal. embutidos, industrializados, alimentos Açúcares. embutidos, eles são comprovadamente aumentam a chance de câncer, inclusive de câncer de mama. Gorduras saturadas, atividade física, sedentarismo vem junto com obesidade. E as duas coisas funcionam para qualquer tipo de câncer. O cigarro, a bebida, o tabagismo, o etilismo. E esses fatores são totalmente evitáveis. Então, o que é que eu posso fazer para diminuir o risco? Você tem que fazer isso. No estilo Levar de uma vida, vida né? saudável, cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e a gente está falando de autocuidado. E sempre lembrar que o nosso corpo é para a glória de Deus também. Isso. Então, vamos nos cuidar não para não ter câncer, mas para que o nosso corpo glorifique ao Senhor. Eu cuido de mim. Deus habita dentro de mim. Para aquelas mulheres que são mães, amamentar também é um fator de Amamentar, proteção, né? Isso é muito interessante. É lindo como... Por que a mulher que amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama? Vê como Deus é lindo. Verdade. Né? Porque quando você amamenta, as suas células da mama, as células que produzem o leite, elas amadurecem. E quando as células são mais maduras, elas têm menos chance de mutação. Essa é outra pergunta que sempre me faziam. Mas você amamentou? Aí eu amamentei. Mas foram quantos meses? Eu acho interessante porque eu vou contra essa... Eu tenho um estilo de vida saudável, alimentação saudável, atividade física, não fumo, não bebo, amamentei e pá. É muito interessante isso porque quando Deus quer te dar uma experiência, não tem essas coisas. Então, assim, a gente tem que entender que, apesar de estarmos no caminho de volta, né?
o nosso corpo ele ainda é corrompido. É Né? verdade. Então, na perspectiva de criação, que é A de queda, redenção, né? o meu corpo ele é um corpo caído. Isso. Então, independente de qualquer coisa, eu estou aqui. Só o fato de eu estar aqui na Terra e o fato de eu estar disponível, né? O eis-me aqui. Estava até comentando com as meninas lá da conferência do Refeitas. Gente, a gente tem que ter muita coragem de cantar eis-me aqui, Com perto e mais perto, certeza. estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz. Você tem certeza que você quer que Deus lhe quebre e refaça? Eu estava no caminho para ser refeita. E mais uma vez fui diagnosticada com câncer. E aí o nome do câncer, eu fico tirando onda comigo mesmo. Quando eu vejo o nome do câncer, carcinoma pouco diferenciado. Minha gente, peraí, pouco diferenciado? Aí eu fui perguntar, o que danado é pouco diferenciado, doutor? Eu disse, não, quer dizer que ele está indefinido, a gente não sabe, a gente não tem. Quando diferenciado, ele mantém as características de célula. Ele estava se perdendo. Está ligado à identidade da célula. Eu disse, minha gente, não pode. Eu sou uma pessoa com a identidade firmada em Cristo. E as minhas células não estão entendendo isso. Tem que evangelizar para as minhas células. A gente tem que caminhar no mesmo caminho. Então, assim, é curioso isso, né? Então, quando você pensa nessa perspectiva, né, de corrupção do homem, e que a gente está caminhando, né, para um corpo glorificado, e você entende como funciona, né, desse plano perfeito do Senhor, aí você para de ficar procurando, né? Assim, obviamente, é necessário, até para o meu processo hoje de quimioterapia, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que comer bem. Na verdade, a minha grande aliada é a alimentação. Então, eu não passo mal, eu não tenho determinadas reações, porque eu me alimento bem. Então, Deus ele é tão perfeito que cada coisinha, né, dos alimentos tem uma função no meu corpo e faz uma diferença. Eu sou a pessoa que mais come na quimioterapia, porque eu entendi que isso faz uma diferença muito grande. Mas é isso, né? Jesus ele falou, eu costumo dizer, quando Jesus fala assim, que no mundo passaremos aflição, não é poético, minha gente. Não. É literal. É literal. Porque, ai, que lindo, no mundo Não. passareis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Não, minha gente, é literal. Olha, minha gente, o literal. negócio é pesado. É. Mas eu tô contigo. Amém. Amém. É bem isso. E não culpabilizar, né? Não é? Eu achei muito interessante a forma como ela relatou o que fez ela pensar que estava com câncer. E aí a gente entra um pouquinho na questão do autoexame. Né? Então, é muito importante. A gente precisa ter em mente o quê? O autoexame ele não detecta câncer de mama inicial. Ok? O câncer de mama inicial ele não é palpado. Ele não é visto. É preciso que uma célula comece o processo de mutação até chegar a um tumor de 1 centímetro, é mais ou menos 7 anos. 1 centímetro é o que já seria 1 palpável. centímetro A não partir- é palpável ainda. Não é ainda. Certo? Mas é diagnosticado pelos exames de imagem. Então, é um processo invisível aos olhos. Isso. E quando chega na fase que Fabi chegou, que você vê, aí é que você procura. Hoje, Ana, Muitas vezes, uma né? curiosidade sobre o meu caso especificamente, o tipo que eu tive da primeira vez, dessa vez, é um HER2 positivo. E a característica desse tipo é que ela é muito agressiva Muito rápido. e ela o cresce crescimento. muito rápido, Isso. extremamente rápido, tanto é que foi um pulo. Tem as variáveis. E ele chegou a 9 centímetros. Parecia que eu tava com silicone no peito só. E ficou muito bonito, sabe? Parecendo mal. Porque o mal ele é bonito, você é parecendo bonita, né? E ficou aquela coisa linda, maravilhosa. Ficou bonito mesmo, sabe? Mas depois foi ficando obscuro e tal. Então, esse tipo especificamente, Sim, ele dá um sim. salto, Existem né, as Jana? variáveis. Existem Dá um outros tipos de salto, cânceres sim. também. Existe o câncer São inflamatório. muitos. Carcinoma inflamatório. Você pensa que está com mastite. Né? Que a mama está inflamada, ela vai para emergência, ela chega lá, faz antibiótico, não melhora, faz antibiótico de novo, não melhora. E ela vai para o ultrassom só depois que ela já foi para emergência. E a gente olha e a gente não vê muita definição de imagens. São cânceres diferentes. E aí você acende a luzinha. Já fez antibiótico, não melhorou, carcinoma inflamatório extremamente agressivo, mulheres jovens. Né? Existe outro tipo de câncer que ele corrói toda a areola da mulher, que é a doença de Page. É um câncer externo visto, não é um nódulo. Ele é uma coisa que corrói e vai por trás da areola, repuxando. Então, são tipos diferentes. A gente tem que levar em consideração as variáveis, né? Mas o que eu queria falar sobre o autoexame era exatamente isso. Você pode visualizar uma deformidade no seu peito diante do espelho ou na hora do banho. O autoexame ele deve ser feito primeiro diante do espelho. Levantou um braço direito, mão esquerda palpa a mama direita e vice-versa. E ali com seus dedos você vai sentindo o seu corpo. Quando você detectar alguma coisa, procure o médico.
Ah, meu autoexame não deu nada, então não preciso fazer exame de rotina, de imagem. Precisa. O aconselhado seria o quê? Uma vez ao ano? Então, aí a gente entra na parte do Vamos diagnóstico lá. primário, a parte que eu mais gosto. Deixa eu falar, Sabrina. Não, pode falar, fica à vontade. E aí a gente entra no que a gente lança a mão de ultrassonografia, mamografia e ressonância. São os exames mais acessíveis, mais comuns e que têm uma alta taxa de detecção, sensibilidade, especificidade, joia. Então, mulheres jovens com história de câncer na família, jovem ainda, 20, 25 anos, ultrassom anual, certo? Não tem história de câncer, pode fazer ultrassom anual, mas todas as mulheres devem fazer um rastreamento a partir dos 40 anos com mamografia. São 2 exames que se complementam, mamografia e ultrassom. Cada um vê uma coisa específica, certo? Mamografia vê microcalcificações, nódulos ainda não visíveis no ultrassom, não palpáveis. E o ultrassom complementa, vendo se é cístico, se é sólido, se é benigno, qual é a suspeita. Nem tudo que é tumor é câncer. A maioria das doenças de mama são benignas, graças a Deus. Né? Então, começando por aí, teve dificuldade, mamografia e ultrassom, não conseguiu ver ressonância. Hoje em dia tem crescido muito a realização de ressonâncias, inclusive no serviço público. Então, a gente se torna negligente quando a gente não cuida do nosso corpo, certo? E aí a gente entra em outra problemática. O que a pandemia trouxe para isso? A pandemia trouxe um atraso gigante no diagnóstico. A gente está vivendo hoje uma demanda reprimida de 2, 3 anos. As pessoas tinham medo de ir ao hospital fazer exame de rotina e aí deixavam para fazer depois. Então, o que acontece? Acumulou muitos casos de câncer de mama nesses 2 últimos anos. Porque elas tinham medo de pegar o Covid. E não só câncer de mama. Eu estou falando de infarto, doenças cardiovasculares, outros cânceres, diabetes. Ninguém saía de casa. Né? Então, agora tem chegado muita gente com câncer de mama. Muito. Toda semana eu pego. Né? Aproveita e fala pra gente, Jana, sobre a questão dessa campanha. Como é que surgiu a campanha do câncer de mama, do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é uma história muito linda, muito interessante. Surgiu nos Estados Unidos, em 1990, quando uma empresa teve a iniciativa de fazer uma mini maratona com mulheres que venceram o câncer. Certo? Então, eles pegaram, fizeram uma área de corrida pequena. E aí, todas as mulheres que venceram o câncer, elas faziam, cada uma no seu ritmo, a sua corrida. E ao cruzar a linha de chegada, elas ganhavam o símbolozinho do câncer de mama, que era um lacinho rosa. Isso se difundiu no mundo inteiro. Se instituiu a partir daí, esse símbolo. A partir daí, chegou no mundo inteiro e chegou no Brasil. Qual foi o impacto que isso teve para nós? A partir do início da campanha do Outubro Rosa, aumentou no Brasil o índice de realização de mamografias em 40%. Nossa, gente, isso é um impacto incrível. A gente tem que dar importância a isso. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que dizer que o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza, né, todos os exames, toda a estrutura que você precisa. A gente só precisa ficar alerta a uma coisa. A mamografia ela é instituída de rotina pelo SUS a partir dos 50 anos. E é de 2 em 2 anos. Eu, particularmente, não encorajo minhas pacientes a seguirem esse protocolo rigidamente. Deve ter alguns motivos por trás disso, mas eu acho que essa lacuna dos 40 aos 50 é muito grande. Sim. Né? Então, doutora, eu não fiz minha mamografia porque eu só consigo fazer pelo SUS a partir dos 50. Eu tenho 44. Eu digo, priorize, faça seu exame particular. Você não vai ficar 10 anos sem investigar a sua mama. É uma lacuna enorme. Né? E aí, a gente vai, encoraja a paciente a vir todos os anos fazer exame de rotina a partir dos 40 anos. Certo? E eu acho que é importante falar disso também, porque, por exemplo, como o Fabi falou, existem cânceres e cânceres. O dela foi um bem agressivo, que crescia muito rápido, e ela conseguiu perceber e diagnosticar, dada a gravidade do câncer. Mas, como o Jano também disse, existem outros que eles ficam silenciosos por muito tempo. E uma coisa que eu acho importante a gente falar é que o prognóstico, a chance de cura muda muito se você consegue diagnosticar no começo ou se você diagnostica no final um desses cânceres que demora para crescer. Então, às vezes, óbvio, a gente acredita na soberania de Deus acima de qualquer outra coisa, mas a gente acredita também na nossa corresponsabilidade. Então,
eu acho que a gente precisa alertar as mulheres, porque às vezes se você é uma dessas mulheres que está aí fazendo sua ultrassonografia, que não vai trazer nenhuma radiação uma vez por ano, sua mamografia a partir dos 40, talvez você diagnostique um câncer que em outras situações você diagnosticaria muito tempo depois e com a chance de sobreviver, e não só de sobreviver, com a chance de ter uma qualidade de vida depois muito diferente, né? Porque assim, vida não é só sobrevida. A gente não quer só estar viva. A gente quer viver, a gente quer aproveitar, a gente quer estar bem, a gente quer, né, se sentir bonita. Então, o momento que a gente faz esse diagnóstico é super importante. E como a Jana falou, a gente não consegue prevenir, dado a história de Fabi, mas muitas vezes o que a gente consegue é diagnosticar cedo. E diagnosticando cedo, a gente muda histórias. Então, eu espero que a gente consiga, com esse encontro de hoje, incentivar as mulheres a... Na verdade, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização, né? Então, o diagnóstico precoce leva até 95% de cura. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso traz esperança para a mulher, né? E ainda tem as cirurgias reparadoras. A mastectomia, que é o primeiro passo praticamente do tratamento, que é a amputação da mama. Isso. Mas hoje a gente tem cirurgia plástica no hospital público. Isso. Você consegue as próteses, você consegue refazer sua autoestima e levar para o seu casamento, né, o algo novo, reconstruído, e trazer esperança para sua família, né? Então a gente está falando de um câncer que é extremamente letal, mas que é extremamente curável também. Isso. Depende de onde você está inserido nesse processo. Né? É uma coisa que eu queria pontuar, complementando a tua fala, Sabrina, é que essa conscientização acelera essa identificação, e você, detectando do comecinho, você evita, inclusive, ter que fazer quimioterapia, radioterapia e perder seus cabelos, e até mesmo evitar uma mastectomia. Então, quanto mais cedo você identificar, melhor. A minha recidiva, que é o retorno do câncer, que foi um retorno bem precoce, que também eu não fico noiando para perguntar o que foi que eu fiz de errado, porque realmente não tem muito o que fazer. Eu estava na vigência da medicação e tive uma recidiva precoce. Mas mesmo assim, por questão de semanas, se eu tivesse me ligado, aquele pontinho vermelho poderia ter sido removido, poderia ter sido evitado. Então, foi de abril a junho, uma mancha, foi uma recidiva cutânea, foi na pele, e que um procedimentozinho poderia ter evitado uma nova quimioterapia, para você ver como é. Então, agora, eu obrigatoriamente preciso ser a noiada das manchas vermelhas. Sim. Ô, Fabi, queria aproveitar até te perguntar em relação a isso, assim, como está sendo para você essa questão física de lidar com câncer, de lidar com a perda do cabelo, da químio, da vaidade, assim? Se você é uma mulher muito vaidosa, como... Gente, meu cabelo era um cabelo de milhões, né? Investimentos altíssimos, altas luzes e procedimentos, enfim. E eu passei muitos anos assim, eu sempre fui muito vaidosa com meus cabelos, desde a minha infância. E interessante que eu fiz uma devoção nessa semana, lá em Jó, e eu me identifiquei muito com ele quando ele fala assim, quando ele fica com saudade. Ai, que saudade quando eu tinha minha casa, quando eu tinha os meus filhos, e eu me coloquei no lugar dele. Ai, que saudade quando eu tinha meus cabelos e tal. E fiquei assim, né? E se não tivesse tido câncer? E se? Muitos e se's, né? E, na verdade, foi um caminho de desprendimento. Então, Deus, ele me fez perder muitas coisas, bens materiais mesmo até, para me ensinar. Hoje eu entendo que ele estava me ensinando desapego, sabe? Para eu aprender o que era perder. E aí eu tive que aplicar isso na perda dos cabelos e na perda da mama. Então foram momentos muito marcantes. Todos são difíceis, todos são muito difíceis. Eu acho que eu não consigo eleger um mais difícil que o outro, porque são etapas de sofrimento. Mas tem os momentos marcantes. Então o cabelo, a perda do cabelo foi bem marcante, porque foi praticamente um culto de adoração. Transformei num culto de adoração. Disse, ó, vou perder, vou raspar. E hoje, na segunda experiência, eu entendi que eu poderia não ter raspado logo de cara. Poderia ter feito cortes mais radicais, entendeu? Mas eu estava tão mergulhada no processo, sabe? Que eu entendi, né? O Espírito Santo disse, não, você vai passar pela experiência toda, vai de cabeça e mergulha. E tanto é que dessa segunda vez...
eu tô perdendo os cabelos também. Foi a primeira coisa que meu filho perguntou. Fez, mamãe, seus cabelos vão cair? Porque ele se importa. Disse, olha, meu filho, vão cair. Mas eu vou querer que ele caia de uma forma diferente. Vamos ver como é que cai dessa vez. E aí coloquei bem baixinho assim tal, para ver como é que ele vai responder na medicação. E é uma nova experiência, então eu tô aproveitando de uma forma diferente. Mas assim, Sabrina, é muito difícil você se olhar no espelho e não se reconhecer. Agora eu tô bonitinha, linda, maravilhosa. Mas quando eu me olho no espelho, literalmente, depois de um banho, cara limpa, cabelo molhado, meu marido tava tirando onda comigo, porque a gente é desses, né? Ele tava me chamando daquele, o monstrinho do Lord of the Rings, Senhor dos Anéis. My precious. Ele tirou onda comigo, minha gente, e eu entro na onda também, né? Então, assim, são fases. Aí ele fala assim, menina, aceita que dói menos. Não é questão de aceitar, eu quero experimentar, perder aos poucos e ver como é que fica. Então, faltam mais 2 sessões, então eu tenho 3 semanas pela frente para ver como é que se porta. Para você ver, dessa vez eu tenho medo de peruca, né? Eu ganhei uma peruca que eu nunca usei, mas também não tem nada a ver com a minha cor de cabelo. Mas eu comprei uma peruca recentemente, eu super quero tirar onda com essa peruca. Então, assim, eu tô aproveitando de formas diferentes. Mas é muito estranho, assim, porque não corresponde à imagem, sabe? Então, eu de fato, assim, eu sinto que eu envelheci uns 10 anos na aparência mesmo, mas ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor ele me preserva de várias formas. Na verdade, é uma coisa que meu médico falou. Fabiana, naturalmente você já está envelhecendo. Então faz parte. Eu fui diagnosticado com 39. Você vira os 40, querendo ou não, você tem um declínio natural da sua juventude. Mas é algo muito forte. Então, eu escolhi lidar com o cabelo inicialmente raspando. E eu me achava a careca mais linda de todo o centro oncológico de lá do hospital. E tanto é que eu encorajei outras mulheres a colocarem a careca para fora. Então, muitas desbravaram suas carecas porque me viram, assim, totalmente desnuda, assim, cabelo de fora, assim. Eu raspava, a minha maquiagem se tornou uma giletezinha, assim. Eu passava gilete, era a minha maquiagem. Semanalmente, passava, deixava bem lisinha, assim, lisinha mesmo. E fui aprendendo a lidar com o que tinha, né? E marquei primeiro a sobrancelha, porque fica o desenho e fica mais fácil de você retocar. Aí pronto, você vai disfarçando desse jeito. Bem, normalmente a gente não se maquia. Sim. Pra ficar mais bonita. A gente usa desses artifícios, né? Mas é algo muito difícil mesmo, assim, de você olhar e não se identificar. Mana, pra gente concluir a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado e um encorajamento para as nossas irmãs que talvez estejam passando por um processo semelhante ao seu. O que nessa caminhada, no que desta caminhada a fé, né, e Cristo ao seu lado fez a diferença, assim. E o que é que você gostaria de deixar para as mulheres que estão passando por algo semelhante a você? Carol, ou que venham a passar, né? E eu queria só complementar também, assim, pedir que não só para as mulheres, mas também para as pessoas que estão ao redor, se você tem alguma dica, alguma orientação para as pessoas que estão ao redor, como agir, como ajudar, como ser fonte de bênção, assim, como ajudar, estando do lado. Falando de forma prática, né? A gente tá falando do que é ser não... comunidade, da vida em igreja. Então, como é que a tua comunidade, como é que uma pessoa que pertence a um grupo pode ser ajudado por meio da sua igreja? Bem, no primeiro diagnóstico foi bem difícil, porque estava na pandemia e ninguém podia me visitar. Eu fiquei muito triste. Aí, assim, raras vezes, assim, pouquíssimas vezes, assim, eu tive visitas e apoio, como a gente precisa, né? E Deus, ele tem me dado a segunda chance de viver em comunidade e, de fato, assim, tem sido uma bênção, né? E, para completar, ele até me mudou geograficamente para que outras pessoas pudessem me ajudar mais de perto. E eu sempre mandava assim, tô aceitando uma sopinha, uma aguinha de coco, uma frutinha, uma coisa assim. E é tão bom, né? E eu acho muito, muito importante você saber dizer o que é que você precisa. Porque quando as pessoas escutam assim, fulano tá com câncer, a pessoa espera ver a pessoa mais debilitada possível e cria toda aquela imagem e tal, sabe? Então, assim, com muito equilíbrio, não maquiando, mas dizendo realmente como você tá assim, não, eu tô com câncer, mas eu tô sentindo assim até hoje. Se câncer fosse um sentimento, eu nunca me senti com câncer. De verdade. Nunca me senti assim. Eu fico assim, rapaz, será que eu tô com isso mesmo? Porque eu me sinto com tanta vida, assim, tanta coisa, assim. De verdade, sabe? E eu acho que a forma que você conta a sua história, eu acho que
o principal no processo de tratamento, cura do câncer, é você se tornar protagonista da sua narrativa, da sua história. Né? E contar você para os seus amigos, contar você para sua mãe, contar para os seus filhos. Então, eu criei uma narrativa para os meus filhos, eles pequenos, né, 7 e 8 anos, vendo a mãe passar por aquilo, passar por uma perda de cabelo. Como é que eu faço, Senhor? Então, foi a oportunidade de mostrar para eles, a mamãe está doente, mas tem um Deus que Ele é fiel e que Ele cura. E Ele vai me curar. E esse retorno agora, eu falei para eles, Deus, Ele é soberano. Eu sempre trabalhei a soberania de Deus com eles. Deus é soberano. Ele me curou uma vez, Ele tem poder para curar a segunda vez. E eu lembro que quando eu contei para eles, eu só contei quando eu soube de todo o processo, porque eu já sabia que eles iam perguntar se eu ia tomar remédio, quantos ia ser e o que ia acontecer, porque eles sabiam da primeira vez, eles estão bem espertos agora. Aí Cristal orou por mim e fez, Senhor, não deixe a minha mãe partir agora. Eu amo tanto a minha mãe. Você já levou o meu tio. E se só levar ela, eu vou sentir muito mais falta. Isso na oração. Aí Benjamin vai e interrompe e faz assim. Para, Cristal, você tá louca? A mamãe não vai morrer agora, não. O câncer veio, mas já está indo embora. Então, assim, você mostrar a fidelidade do Senhor para os seus filhos, sua força. E eu me emocionei quando no meu aniversário ele lembrou o dia que eu raspei a cabeça e ele ficou muito distante, ele estava muito triste. Eu respeitei o momento dele. E no meu aniversário agora ele leu uma carta que ele fez para mim. Aí ele disse, mamãe, você lembra quando você teve câncer, que você raspou o cabelo? Aí era tudo nessa base de você lembra. E eu super emocionada, né? Ele, pois é, seja forte e corajosa. Você lembra que você, mesmo com câncer, você fazia comida pra gente, lavava os pratos? Seja forte e corajosa. E eu estava esperando esse resultado dessa última biópsia. E ele falou isso pra mim. Então, eu não tenho dúvidas de que o Senhor falou através do meu filho. Amém. Seja forte e corajosa, porque vem de novo. Amém. E tem sido isso, sabe? A minha rede de apoio tem sido incrível, principalmente na sustentação em oração. Eu acredito muito que a comunidade me sustenta em oração. Com certeza. Né? Não só esses mimos, né? Mas a oração, a forma que o Senhor colocou no meu coração de passar por isso, através do compartilhamento, sendo intencional nos meus pedidos, falando exatamente como eu estou me sentindo, tem feito uma diferença muito grande. E só para encerrar, se eu pudesse dar um único conselho, Carol, para todas as mulheres que estão assistindo agora o podcast, seria investir em conhecer a Deus. Porque Ele é o único que tem o poder de preparar a gente para o que Ele colocar no caminho da gente. Porque conhecer tanto o meu corpo, o processo de cura, de tratamento e, acima de tudo, conhecer a Deus, que tem todo o domínio sobre o meu corpo, que me trouxe tranquilidade. Então, de fato, assim, sentir na pele que quando você conhece o Deus que você serve, não tem espaço para medo, de verdade. Porque eu posso contar nos dedos, assim, os momentos de desespero foram muito poucos. Até o momento de maior dor, assim, eu sabia que Ele estava comigo. E Ele dizia, eu tô aqui. Eu disse, tá bom, eu vou ser forte. Sabe, eu acho que prossegui em conhecer a Deus, assim, profundamente, porque vem. Pode não ser em forma de câncer, pode ser em forma de qualquer outra dificuldade. E o câncer, ele me curou, eu ainda estou em tratamento, mas eu não questiono a Deus. Porque não me curou? Não já estava curada. Eu não entro nessa noia. Mas, Ele já me curou. Isso é fato, e Ele curou muito mais do que câncer. Ele curou outras áreas da minha vida, que se não fosse o câncer, de verdade, eu não sei em que momento da vida Ele estaria me dando essa oportunidade, sabe? Amém, Fabi. Me dá 1 minuto. Extrapolamos já todos os times. Só um. Essa fala de Fabi me trouxe à mente uma coisa que eu vejo essas duas faces, né? Eu vejo a paciente que tem Cristo e eu vejo a paciente que não tem Cristo. E faz muita diferença. É verdade. Tem pacientes que elas entendem perfeitamente o que eu estou dizendo, mesmo sem eu dizer você está com câncer, ela sai, olha para mim e faz, mas eu tenho um Deus poderoso, doutora, que vai me curar. Amém. E eu tenho uma outra que sai, ai meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Então, é uma diferença entre paz que excede todo entendimento e desespero. Desde a hora que você recebe uma notícia. Então, ver e ler o Diário de Fabi é algo assim, meu Deus, sem Deus não é possível escrever um diário desse. É verdade. Né? Ver o sorriso em Fabi o tempo todo. Eu sei que ela chora, mas ela sorri muito mais do que chora. É algo que fala muito comigo no sentido de dizer assim,
É possível passar. Passe isso para suas pacientes. Fale para elas do exemplo da sua amiga. Né? E eu creio que Deus tem propósito nisso também, Amém. Fabi. Glória a Deus. Eu creio que eu tenho levado isso para elas. Eu tenho falado de você para as minhas amigas, para as pessoas que estão passando por isso. E o objetivo desse podcast, desse ministério e dessa conversa de hoje é trazer esperança. Amém. E dizer, Isso. Jesus é a esperança. Não é só a quimioterapia, não é só a cirurgia. Jesus é a esperança, a cura, a milagre, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o único capaz. Amém. E eu vou extrapolar também só um minuto, muito rápido. A fala de Fabi me veio muito à mente. Meu versículo, acho que meu versículo predileto da Bíblia, que está em Josué 1:9, que diz: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Então é isso, gente. Não é sobre não passar por dificuldade. A gente vai passar por dificuldade, vai passar por aflição. Mas é sobre a gente entender que Deus não nos deu espírito de medo. Muito pelo contrário, muitas vezes Ele diz: não tenha medo, seja corajoso, seja forte, porque Ele está com a gente, né? Ele está com a gente. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Ele está com a gente. Amém. Vamos terminar orando esse nosso encontro. Senhor, nós te agradecemos por quem Tu és, Senhor, porque Tu és o centro de todas as coisas e nós podemos descansar que a Tua graça nos basta. Obrigada porque, mesmo em meio a momentos de dores, de aflições, de enfermidade, Senhor, nós percebemos que essa doença muitas vezes a doença não é para a morte, mas é para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, porque nós vemos a Tua graça e o Teu poder agir a partir de. E te agradecemos porque na trajetória de Fabi nós te enxergamos todo o tempo, Senhor. Que a Tua graça nos baste, Pai, e que nós possamos ser aperfeiçoados nas trajetórias da existência da qual Tu venha a nos designar. Muito obrigada por esse tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, meninas. Até a próxima. Tchau. Tchau.